No princípio, não havia nada além do som. Um cântico distante, tecido nas vozes dos Ainur, moldava o vazio como um pintor diante de uma tela em branco. Cada nota, cada melodia trazia consigo a promessa de montanhas imponentes, mares infinitos e céus bordados de estrelas. Assim nasceu Arda, o mundo que viria a ser palco de incontáveis histórias de reis e guerreiros, de sombras e esperanças. Mas não foi um nascimento pacífico, pois no coração dessa sinfonia havia dissonância. Melkor, o mais poderoso dos Ainur, semeou sua ambição entre as notas puras do cântico, trazendo caos e trevas onde antes havia harmonia. Ainda assim, até mesmo sua rebeldia foi tecida pelo poder de Eru Ilúvatar em algo maior. A prova de que, na criação, até a escuridão poderia servir a um propósito. E assim, ergueu-se Arda. Um mundo belo e frágil destinado a suportar tanto a luz dos Valar quanto as sombras do mal. Cada rio que corre, cada floresta que cresce, carrega em si o eco daquela primeira música. O sopro divino que jamais será esquecido. Antes de seguirmos nessa jornada pela origem de tudo, preciso pedir algo a você, que está acompanhando essa história. Mais de 90% das pessoas que assistem aos vídeos aqui não são inscritas. A sua inscrição é muito importante para que possamos continuar trazendo narrativas épicas como esta. Então se inscreva agora e fortaleça essa comunidade que vive da magia das histórias. E me diga também nos comentários, de qual cidade você está assistindo este vídeo? Quero ver até onde a canção de Arda pode ecoar. A grande música da criação. No princípio dos tempos, antes que a própria existência se desdobrasse em forma, residia apenas Eru, o Uno. Para os mortais de Arda, ele é conhecido como Ilúvatar, o pai de tudo. Sua essência era a pura anterioridade, transcendendo o tempo e o espaço, que ainda não haviam sido concebidos. De seu pensamento insondável, brotaram os primeiros seres luminares de sua própria mente, os Ainur, os seres sagrados. Cada um deles era um fragmento da vastidão divina de Ilúvatar, um eco de sua sabedoria infinita, um reflexo de sua beleza imaculada, ou uma manifestação de seu poder incomensurável. Eles não eram criados por mãos ou palavras, mas sim pela emanação pura do intelecto supremo, habitando os salões atemporais, um reino além dos limites da percepção finita. Nesses reinos etéreos, onde o tempo não deixava sua marca e o espaço não possuía fronteiras conhecidas, os Ainur existiam em uma harmonia perfeita, aguardando. Eles não compreendiam plenamente o desígnio maior de sua própria existência, nem o propósito pelo qual foram concebidos. Eram como notas musicais latentes, cada uma carregando uma melodia potencial, à espera da composição de uma sinfonia cósmica. Sua presença nos salões atemporais era um testemunho da primazia de Ilúvatar, o Uno, cuja vontade permeava tudo, mesmo o vazio que os circundava. Eles eram os primeiros frutos de sua criação, as primícias de uma realidade que ainda estava por ser moldada. A vastidão silenciosa dos salões atemporais era o seu berço, um lugar de pureza inalterada, onde a luz da mente de Ilúvatar brilhava perpetuamente sobre eles. A espera era a sua condição, uma antecipação silenciosa e reverente do que Ilúvatar lhes revelaria. Não havia ansiedade, apenas a certeza de um propósito vindo, oculto nas profundezas da mente do Criador. Eram seres de puro espírito, desprovidos de forma material, mas repletos da essência divina que os gerou. A fundação de tudo o que viria a ser, desde as estrelas mais distantes até a menor das folhas, estava prefigurada neles, os primeiros sopros da criação. Sua morada, os salões atemporais, era o ponto de partida, o vazio primordial que precedia o universo conhecido, onde a própria eternidade parecia respirar em quietude, antes que o grande tema da criação fosse entoado. Uno Eru Ilúvatar convocou seus primeiros e mais nobres filhos, os Ainur, para os salões atemporais. Ali, em meio ao silêncio que precedia toda a existência, ele revelou o grande tema, uma visão de um mundo que ainda não era, mas que seria. Não em palavra, não em imagem,
mas em pura melodia. Ilúvatar, o Criador, incitou-os a cantar, a dar forma ao mundo por meio da música dos Ainur. Eles, que eram reflexos de sua mente, se prepararam. Manué, o mais amado e sábio entre eles, um espírito puro e nobre, assumiu a liderança da grande sinfonia. Cada Ainur, seguindo o tema proposto, começou a tecer sua própria melodia, combinando suas vozes e seus dons em uma tapeçaria sonora de beleza inigualável. As melodias se uniram em harmonia, subindo e descendo em ritmos complexos, pintando com sons as montanhas, os mares, os céus e as estrelas que viriam a ser. A melodia de Manué era como o vento, pura e poderosa, trazendo a vastidão do céu e o ritmo dos ares. Ulmo, por sua vez, entoava o canto das águas, profundas e misteriosas, moldando os rios e os oceanos com sua canção. Rolésio Ferreiro cantava a solidez da terra, os minérios e as rochas, construindo com sua voz as fundações do mundo. A cada nota, a cada acorde, a visão de Ilúvatar ganhava forma, se tornando mais concreta. Era uma canção de amor e criação, de cooperação e de profunda beleza. A música dos Ainur era a própria essência do que seria Arda, um universo nascendo do som, da harmonia e do propósito. Era o prelúdio para toda a história que seria contada. Um ato de criação coletiva que ecoaria por toda a eternidade. Contudo, em meio a essa sinfonia celestial, residia uma sombra crescente, uma dissonância latente que aguardava o momento de se manifestar. Melkor, o mais poderoso dentre os Ainur, o primeiro a ser criado na mente de Ilúvatar, ardia em uma ambição insaciável. Embora dotado de um poder sem par e um vasto conhecimento, faltava-lhe a capacidade de criar vida por si mesmo, um vazio que sua inveja não suportava. Ele ansiava por ser o Criador Supremo, o artífice exclusivo de tudo o que existia. Essa ânsia, distorcida pelo ciúme, levou-o a tecer em sua própria parte da canção seus pensamentos egoístas, suas vontades dominadoras. Assim, com uma audácia que beirava a rebelião, Melkor introduziu uma discórdia violenta e estrondosa na melodia que deveria ser harmoniosa. Seus temas sombrios chocaram-se contra a pureza das vozes dos outros Ainur, criando um tumulto que ressoava pelo vazio. A canção, que antes fluía como um rio sereno, transformou-se em um campo de batalha sonoro, onde a ordem e o caos travavam sua primeira e primordial disputa. Melkor não apenas introduziu a dissonância, ele tentou dominar a própria canção, impulsionando sua parte com uma força avassaladora, buscando sufocar as melodias dos demais, subjugá-las à sua própria vontade. Por um tempo, a balança pendeu para a perturbação, e a magnificência da música ameaçou desvanecer sob o peso da arrogância e da inveja. A sinfonia da criação tornou-se um reflexo de uma batalha interna, um prelúdio dos conflitos que viriam a assolar o próprio universo. O caos tecia-se denso e discordante através da tapeçaria sonora que deveria ser a gênese do universo. A melodia pura e suave, nascida da harmonia dos Ainur, via-se agora sufocada pelo clamor estridente da ambição e inveja de Melkor. Sua dissonância, um grito de rebelião e desejo de domínio, havia manchado a canção primordial, transformando-a em um palco de conflito, onde a ordem divina lutava para se manter contra as investidas do egoísmo irrestrito. Os ouvidos dos Ainur sofriam com a cacofonia crescente, e a grandiosa sinfonia da criação parecia em perigo de desintegrar-se em um vazio eterno de ruído sem sentido. Mas Ilúvatar, o Uno, não permanecia inerte diante de tal afronta. Seus ouvidos, que percebiam a totalidade de cada nota, a mais ínfima harmonia e a mais abissal dissonância, registraram a rebelião. Foi então que, com uma majestade silenciosa e um poder que transcende a compreensão, ele interveio pela primeira vez. Não foi uma palavra dita, nem um gesto visível aos Ainur, mas uma infusão de propósito, uma emanação de sua própria essência no cerne da música. Como um amanhecer que dissipa as sombras mais densas, um segundo tema emergiu da própria mente de Ilúvatar, mais poderoso que o primeiro e de uma beleza tão sublime que as harmonias anteriores pareciam apenas sussurros em comparação.
este novo tema varreu a tapeçaria sonora. Era uma melodia de pura vontade divina, um contraponto direto à fúria de Melkor. Cada nota pulsava com a promessa de ordem, cada acorde ressoava com a certeza da criação e cada frase musical era um escudo impenetrável contra as lanças sonoras da discórdia. Buscava, com sua magnitude e pureza, reequilibrar a sinfonia, não para anular a melodia de Melkor, mas para envolvê-la, para mostrar a ela seu devido lugar no grande desígnio. Era um desafio direto, uma afirmação da soberania do Criador que buscava guiar a melodia de volta aos caminhos da beleza e da unidade, oferecendo uma nova chance de redenção à canção que parecia perdida nas profundezas da desarmonia. Contudo, a intervenção de Ilúvatar, que havia introduzido um segundo tema de inigualável beleza, não foi suficiente para deter a maré crescente da malevolência de Melkor. Pelo contrário, a visão da perfeição que ele não podia atingir e a correção de sua própria dissonância por uma melodia superior apenas alimentaram a fúria em seu coração já corrompido. A semente da inveja, plantada no vazio de sua própria incapacidade de criar vida, brotou em uma arrogância monstruosa, uma afronta direta à soberania do Uno. Aquele que outrora fora o mais poderoso dos Ainur, agora com desprezo gélido pela harmonia, retomou sua tecelagem de caos com uma ferocidade renovada. Ele não apenas replicou sua discórdia inicial, mas a intensificou, transmutando-a em uma investida sonora ainda mais violenta e opressiva. Seus acordes reverberavam como trovões negros, como um grito blasfemo que visava sufocar cada nota de esperança, cada linha melódica pura, entoada pelos outros Ainur. Era um desafio aberto, um punho erguido contra a própria mão que o havia criado, uma demonstração de sua vontade férrea de dominar e desfigurar a canção da existência. Por um tempo angustiante, a batalha musical pendeu para o lado das trevas. A melodia dos outros Ainur, outrora vibrante e confiante, parecia definhar, lutando para manter sua integridade sob o peso esmagador da cacofonia de Melkor. Ouve-se o lamento de notas sufocadas, a fragilidade da beleza sob a investida do feio, a ordem ameaçada pela anarquia. Parecia que a visão de um novo mundo, concebida na perfeição, seria arrastada para o abismo do caos antes mesmo de nascer, esmagada pela ambição desmedida de um único ser que ansiava por ser o Criador, mas que só sabia corromper. A própria estrutura da grande música estava em jogo, seus alicerces tremendo sob a pressão daquela discórdia crescente que parecia invencível em sua persistência. Foi nesse ápice de desafio, quando a harmonia parecia vacilar ante a fúria do caos, que a intervenção final e mais profunda de Ilúvatar se manifestou. O Uno, em sua glória insondável, ergueu-se uma terceira vez, não mais para meramente corrigir ou contrariar, mas para revelar um tema nascido de sua própria essência, uma melodia que era singularmente sua, jamais antes concebida por qualquer um dos Ainur. Este derradeiro tema desdobrou-se com uma serenidade inicial, quase um sussurro no vasto vazio, mas sua suavidade era apenas o prelúdio de um poder avassalador. Crescendo em intensidade, expandiu-se como uma maré cósmica, não confrontando diretamente a discórdia de Melkor com fúria, mas sim transcendendo-a. Com uma majestade inigualável, a melodia de Ilúvatar engoliu a dissonância, absorvendo-a em sua própria magnitude e transformando o conflito em uma intrincada complexidade. A beleza que emergiu era de uma profundidade indescritível, permeada por uma melancolia sutil, uma tristeza que ressoava com os ecos de um destino ainda desconhecido, mas grandioso. E no cerne desta sinfonia final, um mistério foi revelado aos Ainur, um vislumbre do futuro que transcenderia toda a sua compreensão, a existência dos filhos de Ilúvatar. Estes seres, os elfos e os homens, não haviam sido prefigurados em qualquer um dos temas anteriores, nem podiam ser concebidos pela mente dos Ainur. Eram uma adição pura e inesperada à criação, nascidos diretamente do pensamento de Ilúvatar, um presente que moldaria o destino de Arda de maneiras que nem os próprios Ainur poderiam prever.
Era o toque pessoal do Criador, a manifestação de um amor e um propósito que iriam além das estrelas, selando o destino de um mundo que ainda estava por vir. E então, o último acorde ressoou no silêncio dos salões atemporais. A grande música da criação cessou. Neste momento de profunda quietude, Eru Ilúvatar, o Uno, ergueu sua voz para revelar a grandiosidade daquilo que havia sido forjado. Ele mostrou aos Ainur a visão. Era uma tapeçaria viva e pulsante, a própria essência do mundo que suas melodias e dissonâncias haviam prefigurado. Diante de seus olhos divinos, o vazio, antes sem forma, começou a se preencher com a promessa de existência. Cada nota entoada, cada melodia tecida, cada discórdia dissonante, tudo ganhava forma. Os Ainur testemunharam o nascimento de um universo vasto e insondável, uma miríade de estrelas cintilantes e nebulosas cósmicas. Mas o cerne dessa visão, o coração pulsante dessa nova realidade, era Arda. Eles viram as futuras terras e oceanos, as montanhas colossais e os vales profundos, tudo moldado pela reverberação da canção divina. Mais do que a paisagem física, os Ainur viram a intrincada dança do tempo. A história de Arda se desenrolava diante deles, uma sucessão de eras, de eventos e de destinos individuais, inextricavelmente entrelaçados. Testemunharam o surgimento de civilizações, a ascensão e queda de reinos, o florescer da vida em suas múltiplas formas. Melkor, o mais orgulhoso e poderoso dos Ainur, contemplava a mesma tapeçaria de existência que se desenrolava diante dos olhos de seus irmãos. Ele havia tecido uma discórdia violenta na canção, certo de que sua dissonância rasgaria o tecido da criação, transformando a melodia divina em um clamor caótico e estéril. No entanto, o que se revelou não foi a anarquia que ele esperava, nem o vazio desolador de sua vitória. Ao invés disso, o vazio desvelou uma visão de beleza complexa, de uma ordem intrincada, de mundos e seres que superavam sua própria imaginação mais sombria. E mais perturbador para ele, percebeu que sua própria discórdia, longe de destruir, havia sido absorvida, transmutada e tecida pelo Uno para enriquecer a criação. Cada nota de seu ódio, cada clamor de sua revolta, não obliterara a sinfonia, mas, de alguma forma inescrutável, adicionara profundidade, contraste e um pathos trágico que, na verdade, ressaltava a majestade do desígnio de Ilúvatar. A fúria irrompeu em Melkor, uma chama negra de humilhação. Ele vira a verdade mais amarga. O mal não pode criar, não pode dar existência. Seu poder reside apenas em distorcer, em corromper, em desfigurar o que já existe. Ele era um eco grotesco da verdadeira criatividade, um parasita que se alimentava da vida e da luz alheias. Sua inveja de Ilúvatar era avassaladora, pois o Uno havia provado sua soberania ao transformar a própria discórdia em um elemento da harmonia final. Os atos de Melkor, embora nascidos da mais pura malevolência, haviam servido a um propósito maior que transcendia sua própria intenção destrutiva. O universo que se desdobrava diante dele era uma prova viva de sua impotência criativa e da supremacia de Ilúvatar. Ele viu montanhas, rios, florestas e, acima de tudo, os filhos de Ilúvatar, os elfos e os homens, cuja existência era o tema mais precioso e imprevisível da canção. A discórdia de Melkor havia adicionado sombras e provações às suas vidas, sim, mas não os havia impedido de serem, nem lhes tirado a essência de sua liberdade. Pelo contrário, a visão revelou que a luta contra suas sombras seria a própria forja de sua glória e a fonte de sua compaixão. Com esta revelação dolorosa, a raiva de Melkor se solidificou em um ódio frio e implacável. Ele havia falhado em destruir a criação em sua fonte, mas prometeu a si mesmo que, uma vez que estas coisas fossem trazidas à existência material, ele as corromperia, deformaria e reivindicaria para si, transformando a bela melodia em um lamento sem fim. Sua impotência em criar seria compensada por sua maestria em destruir e distorcer, em uma vingança perpétua contra a luz que ele jamais poderia extinguir, mas que tentaria incessantemente manchar.
após a grandiosa sinfonia se silenciar e a visão de Arda, um tapeço cósmico de destino e história, ter sido plenamente revelada aos Ainur e a fúria de Melkor testemunhada ao ver sua discórdia transformada em beleza intrínseca, o próprio Ilúvatar pronunciou a palavra que mudaria o vazio para sempre. Com um único e ressonante som, que significa que estas coisas sejam, o Uno infundiu realidade material em tudo o que havia sido prefigurado pela grande música. Naquele instante, o universo inteiro, com suas galáxias cintilantes, seus astros distantes e as profundezas ainda não desvendadas de Arda, materializou-se. A visão etérea, antes apenas uma projeção na mente divina, solidificou-se em existência tangível e palpável, marcando o verdadeiro alvorecer da criação. Este não foi meramente um despertar, mas a explosão da própria essência do ser, onde a imaginação divina se tornou a mais pura das realidades. As estrelas, os vãos abissais do espaço e, em seu coração, o mundo que seria conhecido como Arda, surgiram do nada, tecidos a partir da melodia e do propósito. Tudo o que era a harmonia e até mesmo a discórdia que Ilúvatar havia subvertido para seus próprios fins, tornou-se parte da vasta tapeçaria do universo físico. Era o fim da prefiguração e o início da concretude. O momento em que a canção se fez carne, em que o pensamento se tornou cosmos. Diante desta manifestação, um amor profundo e irresistível pela beleza que haviam ajudado a tecer preencheu os corações de muitos dos Ainur. A visão de Arda, agora uma realidade em gestação, chamou-os com uma força inegável. Não podiam permanecer nos salões atemporais enquanto um mundo tão magnífico, tão cheio de promessas e de ecos de sua própria música, se desenrolava diante deles. Por essa razão, movidos por um desejo ardente de dar forma e ordem àquela nova existência, ainda caótica e informe, decidiram descer. Aqueles entre eles que eram os mais poderosos, os que haviam liderado a canção e que possuíam o maior poder para moldar e governar, seriam conhecidos dali em diante como os Valar, os poderes de Arda. E seus auxiliares, os espíritos menores, mas igualmente essenciais, seriam chamados de Maiar. A materialização de não foi apenas um ato de criação, mas um chamado. O primeiro passo para a árdua e gloriosa tarefa de dar forma a um mundo que ainda guardava as cicatrizes da discórdia primordial. Um prelúdio para a sua própria descida e trabalho na recém-nascida Arda. A descida dos Ainur. Após o eco da palavra final de Ilúvatar, ressoar pelos reinos imateriais, a visão do mundo, que antes flutuava apenas na mente divina, tornou-se uma realidade tangível. O universo vasto e recém-nascido manifestou-se diante dos olhos dos Ainur, um testemunho silencioso do poder e da majestade do Uno. E então, movidos por um amor profundo e inabalável pela beleza que eles próprios haviam ajudado a conceber e dar forma através da grande música, muitos dos Ainur tomaram uma decisão de magnitude sem precedentes. Desceriam, deixariam os salões atemporais, os domínios da pura mente e do espírito, para entrar no seio da criação material, para pisar no mundo que agora existia. Era um ato de dedicação suprema, um sacrifício de sua essência etérea em prol da concretude do ser. Os mais poderosos entre eles, aqueles cujas melodias haviam sido as mais fortes e puras na sinfonia primordial, tornaram-se os Valar, os poderes de Arda. E seus numerosos assistentes, seres de grande poder, mas de menor estatura, foram chamados de Maiar. Juntos, esta hoste celestial embarcou em sua missão mais grandiosa, dar forma e ordem a esta nova existência, ainda caótica e informe. Quando os Ainur, movidos por seu amor pela visão de Ilúvatar, adentraram o recém-nascido universo, Arda não era ainda o mundo que viria a ser. Era um turbilhão primordial, um vasto domínio de forças brutas e desordenadas, a própria matéria do ser a clamar por forma e propósito. Não era um vazio a ser preenchido, mas um caos em constante fluxo, onde as reverberações da grande música ainda ressoavam em uma cacofonia dilacerante,
um lamento dissonante que impregnaram cada átomo de sua nascente existência. A melodia perfeita de Ilúvatar havia sido confrontada pela discórdia furiosa de Melkor, e essa batalha sonora havia se gravado na própria carne da criação. Os Valar, ao chegarem, encontraram não um Éden esperando para florescer, mas uma paisagem de promessas despedaçadas e potenciais distorcidos. Montanhas se erguiam e desmoronavam em ciclos erráticos. Vastos oceanos se agitavam em ondas monstruosas, sem litoral definido, e o ar era um véu espesso de brumas e vapores. Cada elemento, cada energia liberada na aurora do tempo, estava em tumulto perpétuo, carente de contenção e ordem, um espelho da desarmonia que quase sufocara a canção divina. Era a prova viva de que a discórdia, embora incapaz de destruir o propósito de Ilúvatar, tinha o poder de corromper a manifestação. Arda era um reflexo da luta primordial, um campo de batalha cósmico, onde o eco do embate divino ecoava em cada pedra instável, em cada correnteza selvagem que parecia lutar contra si mesma. Os elementos se chocavam sem descanso, gerando uma paisagem em perpétua metamorfose, onde a beleza latente e a monstruosidade incipiente dançavam em uma valsa insana, um mundo ainda não estabilizado pela mão da ordem. A tarefa que aguardava os Valar era de uma magnitude incalculável. Não se tratava de criar a partir do nada, mas de forjar ordem a partir da anarquia, de curar as feridas de uma música que fora maculada e reverberava em sua própria estrutura. Eles deveriam dar forma a montanhas que ainda tremiam em seu núcleo, domar rios que corriam sem destino e pacificar terras que pareciam se contorcer em agonia sob as incessantes convulsões. Era um empreendimento que exigia não apenas poder divino, mas paciência infinita e uma compreensão profunda da essência da criação. O mundo era um berço caótico, mas que, sob as mãos divinas, deveria ser moldado para abrigar a vida, os filhos de Ilúvatar e a história que ainda estava por ser escrita. Em sua essência, a liderança de Manwë na modelagem de Arda não se baseava na força bruta, mas na maestria da coordenação. Ele, o Senhor dos Ventos, comandava os céus de sua morada, a montanha Taniquetil, e de lá sua influência se espalhava. Seu domínio não era o da terra ou da água, mas o do ar, o meio pelo qual a luz e o som viajavam. Ao assumir o comando, Manwë agiu como o regente de uma orquestra cósmica. Ele garantiu que cada vala, com seus dons únicos, trabalhasse em harmonia, criando o mundo a partir do caos primordial. Sua canção, uma melodia de vento e paz, enchia o firmamento, limpando as névoas e dispersando a escuridão que ainda persistia em algumas partes. A influência de Manwë era sutil, mas onipresente. Enquanto outros Valar moldavam a terra e os mares, ele assegurava que os céus fossem vastos e livres, que as nuvens viajassem e que o ar, essencial para a vida, fosse puro e leve. Sua liderança era um farol, orientando o trabalho dos demais e mantendo o propósito original da criação, a beleza e a ordem, sempre em foco. Com a grande sinfonia da criação silenciada e a visão de Arda revelada, os Ainur que escolheram descer ao mundo recém-formado de Ea encontraram não um paraíso pronto, mas um reino em caos, ecoando as dissonâncias da música primordial. Sob a liderança sábia de Manwë, os poderes de Arda os Valar iniciaram a monumental tarefa de transformar o disforme em forma, o tumulto em ordem, e entre eles, um espírito de profunda sabedoria e poder, cujo domínio era tão vasto quanto os próprios oceanos, lançou-se à sua obra. Este era Ulmo, o Senhor das Águas, aquele que habita o fundo, cuja voz ressoava nas profundezas e cujos pensamentos corriam com as correntes. Diferente de seus irmãos que moldavam a rocha e a terra, Ulmo não se detinha em formas estáticas. Seu reino era o movimento perpétuo, a fluidez incessante. Ele mergulhou nas vastas e ainda amorfas massas de água que cobriam grande parte do Novo Mundo. Com uma paciência milenar e um poder sereno, Ulmo começou a moldar as profundezas. Ele esculpiu os leitos abissais dos oceanos, onde nenhuma luz jamais alcançaria, criando fossas e trincheiras que
que seriam o lar de mistérios insondáveis. Sua influência se estendeu para muito além dos domínios submarinos. Ulmo guiou o curso dos rios, desenhando seus leitos sinuosos através dos continentes, do cume das montanhas recém-erguidas até o vasto abraço do mar. Ele estabeleceu os limites das marés, a força das ondas que beijariam as praias e o sussurro das correntes que transportariam vida e essência por toda a Arda. Em cada gota de orvalho, em cada nascente borbulhante, em cada lago espelhado, a mão de Ulmo era sentida. Não era uma imposição bruta, mas uma orquestração delicada, permitindo que a própria água encontrasse sua forma e fluxo, enquanto ele garantia que sua essência vital perpassasse toda a criação. Os oceanos, rios e lagos, moldados por Ulmo, tornaram-se o próprio sangue de Arda, circulando e nutrindo. Seu trabalho infundiu uma beleza sombria e poderosa nas águas, que desde então guardam a memória da música, ora em murmúrios suaves, ora em rugidos tempestuosos. Ulmo não construía cidades ou habitações visíveis, mas tecia a própria urdidura da vida aquática, garantindo que a fertilidade e a comunicação vital estivessem sempre presentes, mesmo nos recantos mais isolados. Seu domínio era essencial para o florescimento que viria a seguir, um pilar invisível, mas inabalável da existência de Arda, pronto para sustentar a vida que a terra e os céus receberiam. Haule, cujo gênio forjara os elementos mais densos na própria sinfonia da criação, agora volvia sua atenção para a substância primordial de Arda. Na grande música, sua voz ressoou com a essência da rocha e do metal, e essa afinidade inata conferia-lhe o domínio sobre as fundações do mundo. Enquanto outros Valar se dedicavam às suas esferas, Aulë se entregava à solidez implacável da terra ainda informe, um caos de massas e energias em colisão que clamava por estrutura e forma. Ele seria o artífice das bases rochosas, o escultor da própria crosta planetária. Com uma vontade inquebrantável e um poder forjador sem igual, Aulë começou a moldar as vastas terras. Não apenas ergueu colinas, mas sim as majestosas cadeias de montanhas, colunas colossais que romperam o manto terreno, elevando-se como sentinelas silenciosas contra o céu em formação. Cada pico, cada crista íngreme, era um testemunho de sua força e sua visão, concebida para ser a barreira e o sustento de eras futuras. Era o esqueleto pétreo de Arda, a estrutura imponente que definiria os contornos dos continentes, direcionaria as nuvens e daria abrigo a inumeráveis vidas que ainda não haviam despertado. Mas seu trabalho não se limitava às alturas celestiais. Com a mesma destreza com que elevava os cumes, Aulë adentrava as entranhas da terra. Ele escavava as profundas cavernas, moldando abismos e túneis que serpenteavam sob a superfície, criando os primeiros santuários ocultos e os refúgios do subterrâneo. Estas eram as raízes do mundo, os labirintos escuros que guardariam mistérios e, eventualmente, segredos incalculáveis. O calor primordial do centro da terra e a dureza da pedra bruta eram seus materiais, e ele os subjugava com a maestria de um mestre. Era uma tarefa monumental, um trabalho de eras que transformava a desordem informe em um alicerce de duradoura solidez. As rochas, outrora um amontoado caótico, agora formavam bases rochosas intrincadas, dando estabilidade e forma ao mundo que surgia. Haulë, o ferreiro, infundiu nas pedras a promessa de permanência, esculpindo a própria crosta de Arda para suportar o peso do tempo e da vida que viria a habitar sobre ela. Sua obra era a quietude profunda das montanhas e o eco silencioso das cavernas, a espinha dorsal de um mundo em construção, preparada para os desígnios que Ilúvatar ainda haveria de revelar. Após os fundamentos rochosos terem sido erguidos e as águas profundas terem sido moldadas em seus leitos, uma nova camada de vida estava destinada a cobrir a superfície de Arda. Foi neste momento crucial que Yavanna, a doadora de frutos, estendeu sua essência sobre o mundo recém-formado. Seu propósito era o de tecer a própria vitalidade na tapeçaria da existência, transformando paisagens inertes em reinos pulsantes de vida,
ecoando a beleza que havia sonhado durante a grande música. Com um amor profundo pela criação e um desejo inato de ver a vida florescer, Yavanna concentrou seu poder sobre a terra nua. Onde antes havia apenas solo estéril e rocha imponente, ela sussurrou canções de crescimento, e sob seu toque, a semente da vida despertou. Não era uma imposição abrupta, mas um despertar gentil, uma melodia verdejante que se espalhava por vales e planícies. As primeiras formas de vegetação começaram a brotar, tímidas no início, mas rapidamente ganhando vigor. Pequenas ervas e musgos cobriram as pedras, e arbustos tenazes se agarravam às encostas, pintando a paisagem com as primeiras pinceladas de verde. Gradualmente, a visão de Yavanna se manifestou em grandiosidade inigualável. As terras recém-formadas viram surgir as primeiras florestas densas, onde árvores colossais estendiam seus galhos em direção ao céu, criando copas escuras e santuários sombrios, abrigos para o mistério da natureza. Cada folha, cada galho, era uma expressão de sua vontade, um testemunho de sua doação generosa. Ao lado das florestas, campos verdejantes se estendiam por quilômetros, um tapete vibrante de cores e texturas que dançava ao vento. Flores de todas as tonalidades desabrochavam, enchendo o ar com fragrâncias e pintando a paisagem com uma beleza inigualável, um espetáculo de pura exuberância. Yavanna não se limitou a criar apenas as grandes massas de vegetação. Ela infundiu vida em todas as suas formas, desde a mais humilde das trepadeiras que se agarravam às rochas, até a mais majestosa das sequoias que alcançavam as nuvens. Cada vale, cada colina, cada recanto de Arda recebeu sua porção da generosidade de Yavanna. Fungos misteriosos surgiram na umidade das florestas, líquens adornaram as rochas, e as plantas aquáticas floresceram nas margens dos lagos e rios recém-moldados. O mundo começou a respirar com a sua própria vida, um organismo vasto e interconectado, alimentado pela essência vital que Yavanna havia derramado sobre ele. Sua obra era o coração verde de Arda, a promessa de abundância e o palco para a vida que viria a habitar. A terra agora não era apenas forma, mas substância vibrante, um reino de crescimento contínuo e beleza infindável, preparado para a luz que logo viria a iluminá-lo. Enquanto a vida brotava da terra sob a bênção de Yavanna e as vastas extensões oceânicas eram moldadas pelas mãos de Ulmo, os céus de Arda, vastos e ainda em sua maioria vazios, aguardavam o toque de uma divindade de luz. Era Varda, a rainha das estrelas, a mais bela das Valier, cujas esferas de influência abraçavam a luz e o firmamento. Seu poder ressoava com a própria essência da claridade, e seu olhar, mais do que qualquer outro vala, podia perscrutar as profundezas do vazio, discernindo as sementes de luz ali dispersas. Com uma sabedoria que antecipava o despertar de Arda e seus futuros habitantes, Varda se voltou para as alturas. Não era um mero ato de criação, mas uma tapeçaria celeste que ela começou a tecer, uma canção silenciosa materializada em brilho. Uma por uma, as primeiras estrelas nasceram de suas mãos, não apenas cintilantes pontos no éter, mas faróis de esperança e beleza, incrustados na escuridão primordial. Cada estrela que ela acendia era um reflexo de sua própria luz interior, uma manifestação de sua profunda reverência pela beleza e sua compaixão pelos que viriam. As constelações se formavam sob seu comando. Cada aglomerado de luz, cada via láctea em gestação, era um adorno para o manto noturno do mundo nascente. O véu da noite, antes um vazio sombrio, transformava-se em um espetáculo de magnificência inigualável, um testemunho silencioso da glória dos Valar e de sua dedicação à obra. Estas não eram apenas luzes para iluminar a noite de Arda. Elas eram o presságio de um despertar, a primeira visão da glória celestial que os filhos de Ilúvatar, os elfos e os homens, um dia contemplariam. Para esses filhos ainda não nascidos, as estrelas de Varda seriam a luz primordial, a primeira bênção visível no mundo, um lembrete constante da beleza inerente à criação divina, mesmo antes que o sol e a lua nascessem para guiar seus dias.
Eram guias para os que vagueariam, um consolo nos tempos de escuridão e uma promessa da vastidão e do mistério do universo. Assim, a Rainha das Estrelas preencheu os céus com sua luz inesgotável, um ato de amor e previdência que moldaria a própria alma do firmamento de Arda, aguardando o momento em que os olhos dos filhos de Ilúvatar se abrissem para sua magnificência. Sob o olhar vigilante de Manwë, e com o trabalho incansável de todos os Valar, o mundo de Arda finalmente encontrou seu equilíbrio. Esta era, conhecida como a Primavera de Arda, foi um tempo de grande paz e beleza. O caos primordial foi pacificado e transformado em uma terra de vastos oceanos, montanhas imponentes e planícies férteis. O mundo tomou sua forma, uma vasta tela de vida. Em cada canto, a mão criadora dos Valar podia ser vista. As florestas de Yavanna, densas e exuberantes, se espalharam por colinas e vales, preenchendo o ar com o perfume das flores e o sussurro das folhas. A vida vegetal cresceu livremente, e os rios de Ulmo corriam puros e cristalinos, nutrindo a terra. Era um tempo de alegria e de perfeição, onde a natureza vivia em harmonia com os seres que a haviam moldado. A Primavera de Arda era um reflexo da paz que reinava entre os Valar. Eles, em sua morada de Almaren, observavam o mundo que haviam ajudado a criar, sentindo o contentamento de um trabalho bem feito. O mundo ainda não havia sido maculado pelo mal, e a luz que o banhava era pura e uniforme, sem o contraste de sombras escuras. O que foi feito era belo, e a beleza era compartilhada por todos, preparando o palco para o que viria a seguir. No cerne da Primavera de Arda, um período de profunda paz e prosperidade, a vastidão do mundo recém-moldado clamava por uma luz que pudesse nutrir e revelar sua beleza incipiente. Em resposta a essa necessidade fundamental, Aule, o ferreiro e mestre das artes, cujo domínio sobre a substância da terra era inigualável, voltou sua engenhosidade para a criação de luminares grandiosos. Com maestria e poder, ele forjou as duas lâmpadas gigantes, concebidas para serem os faróis da aurora mundial. No extremo norte, ergueu-se Iluin, um pilar de luz cuja essência prateada se derramava sobre as terras boreais, banhando as paisagens em um crepúsculo eterno e suave. No sul, em contrapartida, Ormal, um farol de brilho dourado, acendeu, projetando sua luminosidade calorosa e constante sobre os reinos meridionais. Estas não eram meras fontes de calor, mas manifestações do engenho divino, criadas para um propósito singular: preencher a inteireza de Arda com uma iluminação perpétua, uniforme e benevolente. O esplendor conjugado de Iluin e Ormal lançou um véu de luz constante e suave sobre cada vale, cada montanha e cada curso d'água recém-formado. Não havia ciclos de dia e noite como os que viriam. Em vez disso, um perpétuo crepúsculo dourado ou prateado permeava a atmosfera, permitindo que a vida brotasse sem as interrupções do escuro. Sob este fulgor incessante, as sementes plantadas por Yavanna, a doadora de frutos, encontraram condições ideais para germinar e crescer, transformando as terras nuas em florestas verdejantes e campos floridos. As águas de Ulmo, antes sombrias, cintilavam com um brilho sereno, e as cadeias de montanhas erguidas por Aule revelavam sua majestade sob a luz sem sombras. Esta era de iluminação ininterrupta foi um tempo de harmonia e desenvolvimento, onde a própria essência de Arda parecia respirar em perfeita sintonia com a melodia que a havia gerado. Os Valar, observando suas obras da ilha de Almaren, no coração deste mundo banhado em luz, contemplavam com imensa alegria a plenitude e a beleza que floresciam sob o dom das lâmpadas, um testemunho do sucesso de seus esforços e da promessa de um futuro brilhante. Com o mundo recém-formado e banhado na luz das duas lâmpadas, Iluin e Ormal, uma era de esplendor e serenidade se instaurava, conhecida como a Primavera de Arda. Neste período de grande paz e prosperidade, os Valar, os poderes de Arda, decidiram estabelecer seu santuário, sua morada principal, em um local que pudesse ser o coração pulsante de sua criação. Foi assim que se estabeleceram na ilha de Almaren,
situada no cerne geográfico e espiritual de Arda, um ponto de convergência onde a beleza de seu trabalho podia ser verdadeiramente apreciada. De Almaren, a ilha abençoada, os Valar observavam com indisfarçável alegria o crescimento e o desabrochar da beleza em suas obras. Cada detalhe da paisagem, da mais alta montanha que Aule havia erguido, ao rio mais sinuoso esculpido por Ulmo, passando pelas vastas florestas e campos verdejantes que Yavanna havia feito brotar, era um testemunho tangível de sua colaboração e de sua profunda conexão com o mundo. A luz serena e constante emanada das duas lâmpadas, forjadas com maestria para iluminar os confins da terra, envolvia Almaren e toda Arda em um brilho que parecia eterno, refletindo a pureza e a esperança daquele tempo. A paz que permeava Almaren não era apenas a ausência de conflito, mas a plenitude de uma harmonia alcançada, um reflexo direto da beleza das melodias que um dia haviam prefigurado este mundo. Os Valar ali reunidos contemplavam a vida florescer, as águas murmurarem canções e o ar se encher com o aroma das primeiras vegetações. Era um período de contentamento profundo, onde a materialização de sua música se apresentava em sua forma mais pura e promissora. Cada vala podia ver a manifestação de seu próprio poder e amor espelhada nas paisagens que haviam moldado, e essa visão lhes trazia uma paz singular. Almaren, em sua localização central, não era apenas um lar seguro, mas um observatório privilegiado, um bastião da ordem e da luz que eles haviam trazido ao vazio. Dali, podiam sentir a pulsação de Arda, uma pulsação que ecoava a alegria de sua própria existência e a promessa de um mundo que se tornava cada vez mais belo sob seu cuidado vigilante. O retorno de Melkor. Enquanto os Valar se dedicavam à grandiosa obra de moldar Arda, trazendo harmonia e luz à sua primavera, uma sombra persistente e nefasta, que parecia ter sido dissipada pela intervenção divina de Ilúvatar, não havia se desfeito por completo. O mal em sua essência jamais cessa. Melkor, o mais poderoso dos Ainur, mas agora mergulhado na amargura e na inveja, não havia se resignado ao seu destino de submissão. Após a visão da criação e o recuo aparente dos Valar em sua fúria, ele tramava. Seu ódio primordial, forjado na discórdia que ousara infundir na própria música da criação, ardia sem trégua, alimentado pela visão da beleza que os outros Ainur, os Valar, estavam a conceber. Descendo em segredo pelas profundezas inexploradas da Terra-média, Melkor, que a partir de então seria conhecido pelos povos de Arda como Morgoth, o inimigo negro, estabeleceu seu domínio. Longe da luz de Almaren e do olhar vigilante dos Valar, ele escavou os recônditos da terra, moldando uma fortaleza de proporções colossais, vasta e terrível, o Tumno. Era um reino subterrâneo de escuridão e gelo, construído não com o propósito de abrigar ou nutrir, mas de servir como um baluarte inexpugnável para a sua tirania, um foco de poder maligno do qual poderia lançar sua vingança sobre o mundo recém-formado. As fundações de Utumno eram profundas, tão enraizadas no coração de Arda, quanto a própria malícia de seu mestre. De suas profundezas gélidas, o ciúme e o ódio de Morgoth começaram a se espalhar como uma praga sobre a criação dos Valar. Ele não possuía o dom de Ilúvatar de dar vida, nem a habilidade de criar formas belas a partir do nada, como seus irmãos Valar. Em vez disso, seu poder manifestava-se na corrupção e na perversão. A água pura dos rios e nascentes, moldada com amor por Ulmo, foi envenenada por sua malevolência, transformando-se em charcos fétidos ou correntes negras. As montanhas erguidas com majestade por Aule foram retorcidas e deformadas por sua fúria, tornando-se picos sombrios e ameaçadores, pontudos como garras ou cavernas onde a luz jamais ousava penetrar. De sua vasta e sombria fortaleza subterrânea, o Tumno, um antro de sombras e desespero forjado nas profundezas da Terra-média, Morgoth estendeu sua influência maligna. Não foi um ataque aberto de imediato, mas uma insidiosa propagação de sua malevolência.
um veneno que se infiltrava sorrateiramente na própria essência de Arda. As águas límpidas, fontes de vida e pureza que Ulmo havia cuidadosamente moldado, começaram a se tornar turvas e amargas, suas correntes outrora vigorosas carregando agora a doença e a putrefação. As majestosas montanhas erguidas por Aule, que se erguiam como pilares da criação, foram lentamente deformadas e enegrecidas, suas rochas se tornando ásperas e traiçoeiras, e seus picos outrora nobres passaram a projetar sombras de terror. Por toda a Arda, a malignidade de Morgoth se espalhava como uma praga, tocando o solo e o ar, alterando sutilmente o equilíbrio da natureza. As florestas de Yavanna, que exalavam vida e verdor, sentiram o toque da sombra com algumas árvores se retorcendo em formas grotescas, suas folhas murchas e galhos retorcidos, enquanto outras davam frutos venenosos. A perversão não era uma destruição abrupta, mas uma corrupção gradual, uma deturpação da forma e da função originais. E de seu ódio, ele deu origem a criaturas sombrias. Não que ele pudesse criar vida própria, pois esse poder pertencia apenas a Ilúvatar. Ao invés disso, ele tomou o que já existia, elementos da terra, seres menores e até mesmo os Maiar que haviam sucumbido ao seu poder, e os distorceu, retorcendo suas formas e espíritos em caricaturas abomináveis da vida. Eram reflexos grotescos e macabros, cópias pervertidas das obras divinas, cada uma delas um testemunho de sua inveja e de sua incapacidade de gerar algo verdadeiramente novo ou bom. A terra, outrora um jardim em crescimento, começava a sentir o peso da escuridão, preparando-se para a inevitável tempestade que se anunciava. Seu poder vasto e terrível era inerentemente destrutivo, capaz apenas de deformar e perverter o que já existia ou de imitar, de forma grotesca, a beleza original que tanto odiava. Assim, das profundezas de sua fortaleza sombria, o Túno, um eco distorcido da música primordial, começou a ressoar. Não uma sinfonia harmoniosa, mas um lamento de rancor e uma dissonância de ódio. Foi através dessa malevolência intrínseca que Morgoth gerou as suas próprias criaturas, seres nascidos não da luz da inspiração divina, mas da escuridão de sua própria corrupção. Elas eram, em essência, meras cópias grotescas e distorcidas das obras magníficas de Ilúvatar, reflexos retorcidos de sua própria malícia abissal. Cada uma dessas abominações era um testemunho da inveja doente de Morgoth, uma manifestação tangível de sua incapacidade de verdadeiramente criar e de seu implacável desejo de destruir. Não podiam ser consideradas vida no sentido puro da palavra, mas sim a antítese dela, formas corrompidas, movidas por um ódio que espelhava o de seu mestre. Suas existências eram um insulto à beleza de Arda, uma sombra vil projetada sobre a criação luminosa dos Valar. Com elas, Morgoth não apenas corrompia a terra e a natureza, mas também insuflava um terror inédito, um veneno que se espalhava pelas terras, preparando o palco para o embate final contra a luz que ainda restava no mundo. Elas eram a vanguarda de sua vingança, o arsenal vivo de sua escuridão, prontas para serem lançadas contra a jovem e vulnerável Arda. A paz da primavera de Arda não estava destinada a durar. Enquanto a luz das duas lâmpadas, Iluin ao norte e Ormal ao sul, banhava o mundo em um esplendor prateado e dourado, o inimigo negro, Morgoth, trabalhava nas profundezas. Seu ódio, uma força corruptora, se solidificava nas entranhas da Terra-média, em sua fortaleza escura de Utumno. A inveja consumiu Morgoth, ao ver a beleza que ele não podia criar, apenas corromper. A luz, em sua pureza, era um lembrete do poder de Ilúvatar e da colaboração dos Valar, uma harmonia que ele havia tentado sufocar. Em um ato de ódio supremo, ele reuniu seus poderes e lançou um ataque devastador. De Utumno, ele moveu-se com a fúria de uma tempestade, esmagando o continente e visando os pilares de luz. O impacto foi catastrófico. Morgoth derrubou as duas lâmpadas e o mundo mergulhou em um caos sem precedentes. As fundações de Arda tremeram e a simetria que os Valar haviam tão cuidadosamente construído foi desfigurada para sempre.
A fúria da destruição foi tão imensa que as montanhas se levantaram em fúria. Os mares se agitaram e vastas paisagens se transformaram em ruínas. A escuridão, que outrora era apenas a ausência de luz, agora era uma presença sufocante, densa e cheia de malícia. As águas de Ulmo se revoltam, e as florestas de Yavanna foram consumidas em incêndios caóticos. O mundo, antes um jardim em flor, tornou-se uma terra marcada pela violência e pela cicatriz do ódio. O ato de Morgoth não foi apenas a destruição de duas fontes de luz, mas a desfiguração de um mundo. Foi o primeiro grande ataque do mal, uma manifestação de que a discórdia, uma vez iniciada, jamais se silenciaria completamente. A era da inocência e da paz chegou ao fim. A destruição das lâmpadas não foi um mero apagar de luzes, mas um cataclismo sem precedentes, um grito de ódio materializado na própria essência do mundo recém-formado. Morgoth, em sua fúria incontrolável, desferiu um golpe que reverberou por toda a existência de Arda. As colossais lâmpadas, Ilúin e Ormal, que se elevavam como faróis de esperança, não foram simplesmente derrubadas. Elas foram pulverizadas em uma explosão de poder tão descomunal que a própria estrutura do mundo se contorceu em agonia, alterando para sempre seu semblante primordial. A simetria original de Arda, meticulosamente moldada pelos Valar com a canção divina em mente, foi irremediavelmente quebrada. Aquela era de paz e beleza, conhecida como a Primavera de Arda, foi abruptamente rasgada por uma violência que reformulou paisagens inteiras. As terras que antes se estendiam em planícies harmoniosas ou se elevavam em cadeias montanhosas de proporções épicas, mas equilibradas, agora se retorciam em convulsões. O golpe de Morgoth deixou cicatrizes geológicas profundas, um testemunho brutal de sua malícia desmedida. Fendas se abriram na crosta terrestre, montanhas se desintegraram em escombros e vales antes férteis foram engolidos por crateras de fumaça e destroços. Os mares, antes serenos e obedientes aos desígnios de Ulmo, despertaram em uma fúria primordial, um reflexo da tormenta que engolia o coração do mundo. Ondas gigantescas, como punhos de uma divindade irada, varreram as costas, redefinindo litorais e arrastando consigo as sementes da vida que Yavanna havia semeado. Oceanos se ergueram e caíram com violência sísmica, inundando terras baixas e transformando continentes. O som do caos era o lamento do próprio Arda, um eco da discórdia primordial de Melkor, agora manifestada em sua forma mais destrutiva. A água e a terra, que antes dançavam em harmonia, agora lutavam em um conflito selvagem, e as fontes de vida foram poluídas pela escuridão que emanava do ódio do inimigo. A paisagem do mundo foi alterada drasticamente, não apenas em sua forma física, mas em sua própria essência. A luz outrora constante e abençoada das lâmpadas, que nutria e iluminava cada canto de Arda, foi substituída por uma escuridão caótica e uma sombra que se estenderia por eras. As vastas regiões do norte, antes banhadas pela luz de Ilúin, e as do sul pela de Ormal, foram lançadas em um crepúsculo perpétuo, obscurecendo a jovem vida que havia florescido. O mundo, que os Valar haviam trabalhado com tanto esmero para moldar, agora carregava as marcas indeléveis da ira de Morgoth, feridas abertas que sangrariam por toda a sua história futura, um lembrete sombrio da fragilidade da beleza diante da pura malevolência. Diante dessa devastação sem precedentes, os poderes de Arda enfrentaram um dilema de proporções cósmicas. Perceberam que a força de Morgoth, embora nascida da corrupção, era de uma magnitude tal que qualquer tentativa de confrontá-lo diretamente na Terra-média resultaria na aniquilação completa do mundo recém-formado. Sua própria batalha, por mais justa que fosse, dilaceraria Arda além de qualquer reparo. A escolha não era entre vitória e derrota, mas entre a destruição total e a retirada estratégica para salvaguardar o que restava da criação de Ilúvatar. Foi com um pesar profundo, mas com a sabedoria que lhes era inerente, que os Valar tomaram a difícil decisão. Recuaram, não em fuga, mas em um doloroso reconhecimento de que a preservação de Arda exigia um novo caminho.
Abandonaram a Terra-média, outrora seu jardim e sua obra-prima, para se moverem para o longínquo continente ocidental, Aman. Esta retirada não era um sinal de fraqueza, mas de uma profunda reverência pela vida e pelo propósito divino. Em Aman, o refúgio prometido, os Valar dedicaram-se a uma nova e monumental tarefa. Para se protegerem da sombra persistente de Morgoth e de sua malignidade que se espalhava, eles ergueram montanhas de uma altura colossal, as Pelori, que se estenderam como uma muralha impenetrável, protegendo seu novo lar de qualquer incursão. Atrás dessas muralhas imponentes, eles criaram o reino abençoado de Valinor. Este seria um santuário de luz e beleza, um eco do paraíso original que haviam planejado, um bastião contra as trevas que agora dominavam o restante do mundo. Valinor tornou-se o novo coração da esperança, um lugar onde a luz divina podia brilhar sem ser manchada, aguardando o momento certo para um novo amanhecer. A fúria de Melkor, agora Morgoth, o inimigo negro, havia deixado cicatrizes profundas na própria face de Arda, e a destruição das lâmpadas sagradas mergulhara o mundo numa escuridão e caos que superavam qualquer amargura. Os Valar, os poderes de Arda, perceberam que a batalha na Terra-média, em sua totalidade, levaria à ruína completa de tudo o que haviam construído, transformando a criação divina em um mero campo de escombros. Com pesar, mas com a sabedoria que lhes era inerente, tomaram a difícil decisão de recuar. Não era uma fuga, mas uma estratégia para preservar a beleza e a bondade que ainda podiam ser protegidas, um ato de amor por aquilo que ainda não havia sido maculado. Assim, os Valar se moveram para o continente ocidental, a terra distante de Aman. Lá, com o propósito inabalável de criar um refúgio contra a sombra crescente, eles empreenderam uma obra de escala monumental. Ergueram montanhas imensas, vastas cadeias que se elevavam como muralhas intransponíveis, não apenas como barreiras físicas, mas como um símbolo de sua determinação em proteger o que restava da luz e da harmonia. Essas montanhas gigantescas serviam como um escudo, um bastião contra as investidas futuras do mal, separando e resguardando o que viria a ser o seu novo lar. Nesse santuário resguardado, nasceu o reino abençoado de Valinor, um lugar de inigualável esplendor, concebido para ser a essência da luz e da vida que Melkor não pudera destruir. Mas a escuridão que cobria Arda ainda pesava sobre os corações dos Valar, uma dor pungente pela luz perdida, pela visão original que fora tão brutalmente corrompida. Foi em meio a essa tristeza, mas também impulsionadas por uma esperança inquebrantável, que duas das mais poderosas, Valier e Yavanna, a doadora de frutos, e Varda, a rainha das estrelas, uniram seus dons. Yavanna, que havia trazido a vida vegetal a Arda, sentia a ausência da luz com uma dor maternal. E Varda, cujo ser era luz, compreendia a profundidade da escuridão. De sua dor e sabedoria conjuntas, emergiram as duas árvores. Telperion, a árvore prateada, exalava uma luz branca e fria, como a mais pura da lua. Laurelan, a árvore dourada, irradiava um fulgor quente e vibrante, semelhante ao ouro mais resplandecente. As duas árvores floresciam e decaíam em um ciclo constante, banhando Valinor com um fluxo alternado de luz prateada e dourada, um novo dia e uma nova noite criados pelos poderes. Sua existência era um testemunho da capacidade de resiliência e da criação divina, um farol de esperança em um mundo ainda mergulhado nas sombras da discórdia primordial, preparando o terreno para os eventos que se seguirão. Assim, ergue-se diante de nós a tapeçaria primordial de Arda, um mundo nascido não do silêncio, mas de uma sinfonia cósmica. O mito fundacional de J.R.R. Tolkien revela-nos a verdade fundamental. A beleza mais sublime pode surgir de uma canção divina, entoada pelos mais elevados espíritos. Os Ainur, reflexos da mente de Eru Ilúvatar, teceram o próprio tecido da realidade com melodias que se transformaram em montanhas e mares, céus estrelados e a promessa da vida. Eles moldaram um reino que era, em sua essência, um eco visível da música primordial.
uma harmonia tangível nascida da pura intenção. Contudo, esta epopeia de criação não é isenta de sombras. Desde seus primeiros acordes, a discórdia de Melkor, o mais poderoso e invejoso dos Ainur, rompeu a melodia perfeita. Sua rebelião não apenas cicatrizou a canção, mas também deixou uma marca indelével no próprio cerne de Arda. Essa luta ancestral entre a ordem e o caos, entre o construtivo e o destrutivo, é a essência do que se tornaria a história do mundo. A corrupção das duas lâmpadas, a desfiguração do continente, a retirada dos Valar para as terras abençoadas de Aman. Cada evento ecoa a batalha musical que se travou antes mesmo que o tempo existisse. A criação de Valinor e o brilho das duas árvores, Telperion e Laurelin, são em si um testemunho da resiliência da luz face à escuridão, uma tentativa de preservar a beleza em um refúgio. Este é o palco que foi montado, não apenas um mundo físico, mas um cenário para a eterna dança entre as forças que anseiam por construir e aquelas que buscam destruir. Os Valar, esses seres poderosos que desceram para dar forma a Arda, enfrentarão desafios que testarão os limites de sua própria essência. E para os filhos de Ilúvatar, os elfos e os homens cuja existência foi revelada no tema final de Eru, o destino está intrinsecamente ligado a este conflito primordial. Suas vidas, suas alegrias e suas tragédias se desenrolarão em um mundo onde a promessa da glória e a inevitabilidade do conflito coexistem, um legado da canção que os criou. A lição que emerge desta narrativa primordial é clara e ressonante, ecoando através dos milênios, até mesmo as mais grandiosas obras da criação, nascidas da mais pura intenção, são vulneráveis à discórdia e à inveja. No entanto, o mal, por mais destrutivo que seja, nunca pode verdadeiramente criar. Ele apenas distorce e corrompe. A beleza e a esperança, por sua vez, possuem uma capacidade inata de ressurgir, de se adaptar e de persistir, mesmo nas mais profundas sombras. Que este épico de Gênese nos lembre de nossa própria capacidade de tecer harmonia ou discórdia no tapeçaria de nossas vidas e da perene busca pela luz em um mundo que sempre carregará os ecos de sua canção e de sua batalha.